Bom, nesse primeiro slide, nós temos aqui algumas comparações entre modais de transporte para a gente começar a entender a lógica dos meios de transporte. Ajeitar a câmera aqui, para a gente poder entender a lógica dos meios de transporte. Bom, quando a gente fala em comparar os meios, é o seguinte: existem dois eixos quando a gente trata de comparação de duas variáveis quando se trata de comparação de meios de transporte. Uma variável é a distância percorrida, que nesse gráfico que está aqui, ó, marcado pela distância. E a segunda variável é o custo por tonelada transportada. Então, são basicamente duas variáveis, que viram três na verdade, que é a distância percorrida, o custo e a capacidade de carga ou a tonelada transportada. Esse gráfico que está aqui no alto talvez seja um dos gráficos mais importantes para entender a sequência dessa matéria. Bom, vamos entender o gráfico. Repara que em custo por tonelada transportada, o transporte rodoviário, que aqui está escrito como caminhão, tonelada transportada, é o mais baixo de todos inicialmente. Por quê? Porque você pensar no custo da instalação de uma rodovia, da construção de uma rodovia, de um caminhão para transportar mercadoria, é um custo relativamente baixo, a gente vai ver ainda hoje nessa aula, se comparado ao custo de um trem, aqui chamado de comboio, português de Portugal. O trem, se a gente imaginar o custo de instalação de uma ferrovia, o custo da construção, da compra, etc., de uma locomotiva, de todos os vagões, é um custo inicial muito mais alto do que o do rodoviário. A mesma coisa vai acontecer com o transporte hidroviário, aqui como barco, e a gente vai tratar como um navio, tá? E aí tem o barco que está aqui, ou o navio, então o custo de um navio é muito mais alto do que de um caminhão, de um trem. E o aeroviário, que é o avião, o custo de um avião é o mais alto de todos por tonelada transportada, na hora de diluir o preço. Resultado, o custo inicial do transporte rodoviário é o mais baixo, depois do transporte ferroviário, depois do hidroviário e, por último, do aeroviário, que começa como o custo mais alto. Bom, na medida em que a distância vai sendo percorrida, esse custo ele vai sendo diluído de acordo com a quantidade de carga transportada. Então, repara nesse gráfico de baixo aqui, ó, que o valor da tonelada, beleza? Que é esse eixo que está aqui, ó, R$ 2.500, a partir da capacidade de carga, a gente tem que a última capacidade de carga é 30 mil quilos ou 30 toneladas, que é a capacidade de carga média de uma carreta cheia. Então, repara o que vai acontecer. Quanto maior a capacidade de carga, que é o azulzinho aqui, o rodoviário, quanto maior a capacidade de carga, menor é o custo da tonelada transportada, porque significa que você vai ter um caminhão deslocando com uma carga muito grande dentro dele. Você vai ter que fazer um pagamento de um frete, que é a viagem, para transportar muita coisa. Quanto menos coisa você transporta, mais caro vai ficar por carga transportada, por tonelada transportada. Então, repara que a cabotagem, que é um tipo de transporte hidroviário, que a gente vai falar sobre ele, o custo inicial é muito alto, já que o transporte por barco aqui, ó, transporte hidroviário, ele tem um custo inicial mais alto do que o rodoviário. Então, aqui o cabotagem, que é um tipo de transporte hidroviário, o custo dele inicialmente é mais caro. Só que na medida em que a capacidade de carga é cada vez mais alta do que o rodoviário, porque o navio transporta mais de uma vez só, significa que o custo vai sendo diluído. Exatamente por causa deste gráfico que está aqui, esse gráfico aqui, ou seja, custo por tonelada transportada, para a gente entender que quanto mais carga se transporta de uma vez só, menor é o custo por tonelada transportada, porque você faz um pagamento do frete para transportar muita coisa de uma vez só. Então, quanto maior a carga transportada, mais barato tende a ficar o valor daquele transporte. É o que o gráfico de cima que eu comecei explicando mostra para a gente. Repara que o transporte rodoviário ele tende a terminar na medida em que a distância percorrida vai ficando cada vez maior, ele vai se tornando um transporte cada vez mais caro. Enquanto o transporte hidroviário, que inicia entre os três que eu estou comparando aqui, esses três primeiros, ele inicia com um valor mais alto, ele termina com um valor mais baixo
se comparado ao rodoviário, ao ferroviário, que é o comboio, o hidroviário acaba terminando com um custo mais baixo. Por quê? Como o hidroviário transporta muito de uma vez só, ou seja, a capacidade de carga de um navio é muito maior que a capacidade de carga de um trem ou de um caminhão, significa que quanto maior a distância que ele for percorrer, levando uma coisa só, ou seja, muita coisa, uma carga só muito grande, significa que o custo por tonelada transportada vai sendo diluído. Imagina que um navio ele pode transportar milhares de carretas ao mesmo tempo. Então, um navio sai da China e chega até o Brasil transportando milhões de toneladas. Se eu fosse fazer esse deslocamento com carretas, eu gastaria milhares de carretas para fazer esse transporte, com milhares de fretes sendo pagos. Essa é a lógica. Quanto mais você transporta de uma vez só, mais barato tende a ficar na diluição por tonelada transportada. Por isso que, em termos de transporte global, o transporte hidroviário, já que as distâncias são muito grandes, ele é o transporte mais adequado, tanto é que é o mais utilizado no mundo. O transporte rodoviário a longas distâncias, ele é o transporte mais caro que existe, porque a quantidade transportada é pequena em comparação com os outros meios de transporte. E repara que o aéreo, que é o avião, ele começa e termina como meio de transporte mais caro. Por isso que ele vai ser utilizado normalmente para transporte de pessoas, porque ele é o mais rápido. Então a pessoa sai daqui e vai para a Europa, ela chega em algumas horas, diferente do navio, que ela demora alguns dias para poder chegar, ou de carro ou caminhão, que vai ser quase impossível chegar lá. Então ele normalmente é transporte de pessoas, muito caro, porém muito rápido. Entender a ideia? E aí a gente vai fazer ao longo das aulas a classificação de cada um deles. Pensando nessa comparação dos meios de transporte, repara aqui, ó, comparação entre matrizes por países que têm mais ou menos a mesma dimensão territorial, ou seja, as maiores áreas entre países do mundo. A Rússia, uma dimensão territorial muito grande, utiliza 81% do transporte ferroviário. Então, a Rússia utiliza o transporte ferroviário como transporte terrestre porque a dimensão dela é muito grande. A mesma coisa acontece com o Canadá, 46%, Austrália, 43%, Estados Unidos, 43% do transporte ferroviário, que dos transportes terrestres, claro que eu estou tirando aqui o hidroviário, tá, galera? Dos transportes terrestres comparado com o rodoviário, é o transporte mais barato. Repara que a China, 37% é o transporte ferroviário, e o Brasil, dos países com a maior dimensão territorial, é o que menos usa transporte ferroviário de todos. E o Brasil é o país que mais utiliza transporte rodoviário, 65%. Isso mostra para a gente que o Brasil, dos países ou regiões do mundo que tem maior dimensão territorial, é o país que utiliza mais transporte rodoviário, que, curiosamente, entre os meios de transporte terrestre, é o mais caro de todos. Então, o Brasil utiliza o transporte mais caro e menos eficiente entre os países que têm as maiores dimensões territoriais. O que seria o mais adequado, então, pensando nesse quadro comparativo, nesse gráfico que eu mostrei aqui para vocês? Se o ferroviário dos transportes terrestres é o que tem um menor custo, quanto maior a distância, o Brasil, como as distâncias são muito longas, ele deveria ter, ao longo da sua história, privilegiado o transporte ferroviário. Entender a ideia? Isso não foi feito. Isso é um equívoco no planejamento de logística ao longo da história do Brasil. Logística é o deslocamento de mercadorias e pessoas. É um equívoco econômico e social histórico no Brasil. Quando a gente estudar transporte rodoviário, que vai ser o primeiro a ser estudado, inclusive, a gente vai tratar disso no caso do Brasil. Tranquilo? E aí a gente continua as comparações. Repara a capacidade de carga entre os meios de transporte. A barcaça, que é esse meio de transporte que está representado aqui, ó, que é tipo um navio de rio, transporte fluvial, ela transporta 1.500 toneladas de uma vez só. Um comboio de barcaças são pelo menos 15 barcaças dessa. Tem comboios de mais de 15, tá? Pelo menos 15 transportando 22.500, podendo chegar a 30.000 toneladas, dependendo do número de barcaças. Um vagão, estou lendo aqui em cima, tá, galera? Um vagão chega a transportar até 100 toneladas.
Significa que uma composição com 100 vagões, a locomotiva puxando 100 vagões, pode chegar a transportar 10.000 toneladas. Então, repara que o hidroviário fluvial, que é o conjunto de barcaças, o comboio, de 22 a 30.000 toneladas. O ferroviário, de uma vez só, 10.000 toneladas. E o rodoviário, uma carreta, 26 toneladas. Existem algumas carretas maiores, que é a carreta bitrem, que são duas assim, uma atrás da outra. A carreta bitrem ela chega a transportar até perto de 50, 60 toneladas. Então, vou colocar 60 toneladas. Uma carreta, até 50, 60 toneladas, dependendo do tamanho dela. Uma composição inteira, o trem inteiro, 100 toneladas. Imagina, 100. 10.000 toneladas. Quantas carretas isso não vai dar? E um comboio inteiro, que são 15 barcaças ou um pouquinho mais, podendo chegar até 30.000 toneladas. Eu falei no slide anterior que quanto maior a capacidade de carga, mais barato fica por tonelada transportada. Por isso que uma barcaça equivale a aproximadamente 15 vagões ou a aproximadamente 58 carretas. E um comboio com 15 barcaças representa 2,25 composições de vagões, transporta 2 composições e meia quase, ou 870 carretas de uma vez. Imagina qual frete, qual valor vai ficar mais baixo. O de um comboio ou de 870 carretas. Você paga 870 carretas ou um comboio. O comboio, diluindo por tonelada transportada, fica muito mais barato. Por isso o transporte hidroviário ele é o mais barato. Depois vem o ferroviário e, por último, vem o transporte rodoviário. Isso porque a gente falou lá em cima do transporte fluvial. Se a gente pensar no transporte marítimo, aí fica mais desigual ainda. O maior navio do mundo ele foi lançado em 2015, chama MSC Oscar. É um modelo de navio chamado Post-Panamax. São os maiores navios do mundo, lançados em 2015. Esse foi o primeiro deles. Esse navio, que é o maior navio cargueiro do mundo, de transporte marítimo, ou seja, ele não entra nos rios, não cabe. Esse navio tem 395,4 metros de comprimento. Ele tem quase 400 metros de comprimento. 59 metros de boca, que é a largura máxima do navio, quase 60 metros de largura, por 400 metros de comprimento, e consegue levar 19.224 contêineres. Cada contêiner é chamado de TEU, tá? Que é uma medida de contêiner padrão. O que dá aproximadamente 197.362 toneladas. Viaja. São quase 200.000 toneladas. Um comboio varia de 20 a 30.000. Aqui nós estamos falando de 200.000 toneladas. Então nós estamos falando de quantos comboios acumulados dentro desse navio. Qual vai ser proporcionalmente o mais barato? O navio, o comboio, o trem, que é a composição, ou a carreta? Claro que o transporte rodoviário, nessa diluição, ele é o mais caro. E isso fica evidente nesses indicativos que estão aqui. Ó. Além do custo por tonelada transportada, ainda tem todo o custo de implementação do modelo de transporte. Na tabela lá no alto, parâmetro de comparação entre modais de transporte. Modal, rodoviário. Custo médio de construção de uma rodovia por quilômetro, de uma ferrovia por quilômetro, de uma hidrovia por quilômetro. Rodovia, 440 mil dólares por quilômetro. Multiplicando aí, hoje está em torno de R$6, né? A gente está falando aí 2 milhões e lá vai alguma coisa de reais por quilômetro construído de rodovia. 1.400.000 dólares por quilômetro de ferrovia. Então a gente está falando aí 7 milhões, um pouco mais de reais, né? Então a ferrovia, o custo inicial dela é mais alto do que o da rodovia. E a hidrovia, 340 mil dólares. Estamos falando aí em torno de 1 milhão de reais, perto disso, do custo por quilômetro construído. Então repara que a hidrovia é a mais barata inicialmente, a rodovia vem depois e a ferrovia vem com um custo mais alto. Isso é uma das justificativas de, no Brasil, ao longo da história, a gente ter abandonado ferrovia e predominado em rodovia, porque o custo inicial da rodovia é mais barato. Custo de manutenção, rodovia alto, ferrovia alto, hidrovia baixo, porque o rio já está lá. Vida útil, baixa da rodovia,
Esse é o grande problema, porque você gasta relativamente pouco para instalar, mas gasta muito para manter, já que a vida útil é baixa, então você tem que fazer manutenção muito constante. A ferrovia, apesar de todo o início dela ser caro, mas a vida útil é muito alta, então você consegue diluir esse custo por muito tempo de vida útil daquela ferrovia, dos trilhos, etc. Aquilo ali quase não vai acabar. E a hidrovia, a vida útil é altíssima porque o rio está lá. Só se o rio secar, por exemplo, é que vai impactar na vida útil da hidrovia, demonstrando o hidroviário sendo mais vantajoso. E o consumo de combustível. Consumo de combustível por tonelada transportada ao longo de 1.000 quilômetros. A gente vai gastar em média 96 litros de combustível para transportar uma tonelada por 1.000 quilômetros no rodoviário, 10 litros no ferroviário e 5 litros no hidroviário. Isso faz com que, no final das contas, o custo diluído seja o mais baixo no hidroviário, depois o ferroviário e o mais caro no rodoviário. E olha aqui em cima, ó, extrapolando um pouquinho esse custo só no valor econômico, olha o desmatamento necessário para a implantação de cada modal. Uma hidrovia, área desmatada zero, está lá o rio. Numa extensão de 2.200 km de hidrovia, zero desmatamento. Ferrovia, 77 milhões de quilômetros quadrados desmatado para implementar uma ferrovia de 2.000 quilômetros de extensão. Você tem que cortar a árvore ao longo de 2.000 quilômetros para a ferrovia poder passar. E a rodovia, numa extensão de 2.500 quilômetros, você tem que desmatar 100 milhões de quilômetros quadrados para construir a rodovia. Isso demonstra que, além de toda a questão econômica, o transporte rodoviário, do ponto de vista ambiental, desmatamento, perda de biodiversidade, o rodoviário também é o pior de todos, seguido do ferroviário, e o hidroviário é o melhor do ponto de vista da manutenção da biodiversidade. E olha do meu lado aqui, última informação. Impacto em emissão de dióxido de carbono. Quem é que polui mais? Já que lá no alto a gente falou que o rodoviário consome mais por tonelada transportada de combustível, claro que ele vai poluir mais. O aéreo é o que mais polui, ele chega a emitir CO2 em gramas emitido por quilômetro de carga transportada. Então, eu transportar carga por 1 quilômetro, o transporte aéreo chega a emitir 950 gramas de CO2 na atmosfera, quase 1 quilo por quilômetro transportado. Imagina isso, quantidade de poluição? O que faz com que ele se transforme também no mais caro em função do custo do consumo de combustível. O rodoviário, até 150 gramas por quilômetro transportado. O ferroviário, de 30 a 150 gramas. Então, o rodoviário de 60 a 150, o ferroviário de 30 a 150 e o marítimo de 10 a 40. Então, o impacto ambiental, do ponto de vista do desmatamento e da emissão de gás carbônico, também é um fator que contribui para o cálculo do custo final do transporte. Além da carga transportada por distância, dessa diluição, a gente tem também o custo, vamos chamar de custo ambiental, do desmatamento e da poluição atmosférica. Isso a gente tem um grande panorama da comparação da capacidade de carga, diluição do custo por carga transportada, por tonelada transportada, e o impacto ambiental de cada modal de transporte. A partir de agora, a gente vai estudar cada um deles separadamente. Beleza? Abraço!